Boas palavras para um bom dia. Estamos de volta na nossa sequência de leitura de trechos das epístolas de Paulo e hoje vamos colher alguns versículos da epístola aos Gálatas. Duas coisas eu queria comentar com vocês. Primeiro, que Paulo tem um estilo exaltado, né? Ele era um espírito apaixonado, né? Isso que me fascina nele, com que eu me identifico, né? Às vezes impulsivo, né? Tanto que antes de ser chamado por Jesus às portas de Damasco, ele estava perseguindo os cristãos, mandando matar, apedrejar e etc. Mas quando ele se converte, quando ele se devota a Jesus, aí é esta paixão, que também a paixão às vezes cega, às vezes se torna fanática, mas com esse entusiasmo arrebatador que ele teve coragem para enfrentar perseguições, prisões, lutas e depois a própria morte para divulgar a Boa Nova, né, em todo o Império Romano da época, né, chegando até a Espanha. Né. Foi ele, de fato, que espalhou o Evangelho, né, porque ele era um cidadão romano, ele sabia grego, ele era doutor da lei, ele tinha cultura, então ele conseguiu, né, se dirigir a vários povos, chegando até Roma, depois de Roma foi para a Espanha, para as Gálias, etc. E eu quero ler aqui então um trechinho para vocês do Gálatas, onde ele fala o seguinte, olha só que interessante. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai, de modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Veja só, dá para meditar uma infinidade de coisas nesses dois trechos que se encadeiam, um é um pouco abaixo do outro, porque ele está falando, como já falou já, lá no primeiro dia que nós lemos, né, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e aqui ele está de novo falando da herança, porque essa foi uma grande novidade que Jesus trouxe, essa proximidade com Deus, que era chamado por ele de Pai. Os judeus não chamavam Deus de Pai, chamavam de Senhor, era o Senhor dos Exércitos. Devia-se ter um temor reverente a Deus. Para Jesus, Deus é íntimo, é Pai, né? Ele é o Filho enviado e todos nós fazemos parte desta fraternidade como irmãos, por isso ele fala, olha aí, não há nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Olha, é que ele está na essência do cristianismo, que depois o cristianismo não cumpriu isso, porque foi patriarcal, foi machista, foi escravagista, foi racista, e até hoje muitos cristãos são machistas, escravagistas, racistas, etc. Mas quando ele está dizendo isso, ele está justamente dizendo que como filhos de Deus, todos somos iguais, não há homens e mulheres, não há raça, não há povos, não há gênero, né? Porque todos nós somos herdeiros, todos nós fazemos parte dessa criação de que Deus é Pai. Então, esta é uma mensagem refrescante, inovadora, pura, que Jesus trouxe e que Paulo, de certa maneira, até um certo ponto, compreendeu. Embora em alguns trechos das epístolas dele apareçam coisas machistas, que alguns atribuem não sendo de Paulo, né? Acham que foram postas depois dele. Mas seja como for, era o que fazia parte da cultura, mas mesmo fazendo parte da cultura, essa igualdade essencial, essa ideia de um Deus que nos irmana, passou. Né, passou no meio de toda a cultura patriarcal, machista, opressora que havia na época e que continua havendo. Né? Então é isso que sempre nas leituras bíblicas, principalmente do Novo Testamento, e de todos os textos sagrados de todas as épocas, a gente sempre tem que colher aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é atemporal, aquilo que é igualitário, aquilo que é justo, aquilo que é elevado, deixando de lado aquilo que é estrutural do tempo, aquilo que é limitado historicamente, aquilo que é dado pelas circunstâncias do momento em que os autores estavam inseridos. Então aqui nós vemos um momento de grande elevação, de grande beleza e de grande verdade nessa epístola, né?
porque nós somos filhos e não escravos de Deus. E por isso temos a liberdade, e por isso temos a herança divina em nós, né? Essa é a grande, e por isso que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então, o cristianismo entendido nessa mensagem refrescante, revigorante de Jesus, é uma mensagem otimista, é uma mensagem igualitária, é uma mensagem amorosa, acolhedora, e entende Deus como pai, e esse pai é tão amoroso e acolhedor que é um pai-mãe, que é um pai materno, né? Então, o pai de Jesus é um pai que não era o pai daquela época, que era justiceiro, rígido, é o pai do filho pródigo, é o pai da misericórdia, é o pai do amor acolhedor. Então essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.